Vocês já sentiram o peso de um desejo que não explica, mas queima como fogo? Eu sou o João, 35 anos, e hoje vou contar uma história que ainda faz meu coração doer. Uma história sobre um erro que mudou tudo, sobre um momento de fraqueza que destruiu uma amizade que eu julgava eterna. O que você faria se em um único instante perdesse alguém que considerava um irmão? Deixem seus comentários e, se gostam de histórias que mexem com a alma, se inscrevam no canal e deixem aquele like maroto. Vamos mergulhar nessa história, mas preparem-se, porque ela é cheia de emoções que vão fazer vocês pensarem duas vezes antes de cederem a um impulso. Eu sou técnico ambiental, trabalho em Florianópolis, uma cidade onde o mar sussurra segredos e o sol parece abraçar cada canto. Minha vida hoje é estável, mas há algo que nunca me deixa em paz: o olhar de raiva de Pedro, meu melhor amigo de juventude, quando o encontrei por acaso numa festa na praia, depois de quase 15 anos sem nos vermos. Ele estava lá, no meio da multidão, com o mesmo jeito descontraído de sempre, mas quando nossos olhos se cruzaram, vi um brilho de desprezo que me cortou como faca. Ele passou por mim como se eu fosse um estranho, sem dizer uma palavra, sem me dar chance de explicar ou pedir perdão. Aquele olhar trouxe de volta uma culpa que carrego desde os tempos de faculdade. Uma culpa que nasceu numa noite quente em Paraty, numa casa à beira-mar, onde tudo mudou por causa de uma escolha errada. Eu e Pedro nos conhecemos na universidade no Rio de Janeiro. Éramos jovens, cheios de sonhos, dividindo o mesmo quarto no alojamento e as mesmas paixões: jogar vôlei na praia, tomar cerveja gelada ouvindo samba e rir até a barriga doer. Pedro era o tipo de cara que todo mundo queria por perto. Sorridente, leal, com um coração maior que o pão de açúcar. Ele vinha de Paraty, uma cidadezinha encantadora, com ruas de pedra e o mar sempre presente como um velho amigo. Eu, criado no Rio, adorava ouvir as histórias dele sobre a vida no interior, sobre as festas na praia e, principalmente, sobre sua mãe, Mariana. Ele falava dela com tanto carinho que eu quase sentia que a conhecia. Minha mãe faz uma moqueca que você vai querer comer todo dia, João, ele dizia com aquele orgulho de filho único. E o pão de queijo dela? Melhor que qualquer boteco do Rio. Eu ria, imaginando uma senhora típica, com avental e mãos calejadas de cozinhar. Mal sabia eu que Mariana era muito mais que isso. Nossa amizade era daquelas que parecem inabaláveis. Passávamos horas conversando sobre tudo: garotas, planos de viajar pelo mundo, até as brigas com os professores. Pedro era meu confidente, meu parceiro nas noites de samba no Lapa, e eu era o cara que ele chamava quando precisava desabafar. Apesar de sermos tão próximos, havia diferenças. Ele era mais reservado, pensava 1000 vezes antes de agir. Eu sempre fui impulsivo, movido pelo calor do momento, algo que, olhando agora, me trouxe mais problemas do que gostaria de admitir. Durante os anos na universidade, planejamos várias vezes visitar a casa dele em Paraty, mas algo sempre atrapalhava. Eu viajava com meus pais, ou ele tinha que ajudar a mãe em alguma coisa. Até que no terceiro ano finalmente deu certo. Era período de carnaval e eu, Pedro e mais 3 amigos, Lucas, Rafa e Diego, decidimos passar uns dias na cidade dele. Vocês vão amar Paraty, caras. É outro mundo, Pedro prometeu com os olhos brilhando de animação. Chegamos numa manhã ensolarada, depois de uma viagem barulhenta de van, cantando músicas do Jorge Benjor e rindo das piadas ruins do Rafa. A casa de Mariana ficava perto da praia, uma construção simples, mas charmosa, com paredes brancas e janelas azuis que pareciam conversar com o mar. Ao lado havia um pequeno bar à beira-mar, onde Mariana servia drinks e petiscos para turistas e moradores locais. O cheiro de moqueca e o som das ondas nos receberam antes mesmo de entrarmos. Quando descemos da van, suados e carregando mochilas, Mariana apareceu na porta do bar, com um sorriso que parecia iluminar o dia. E, meu Deus, como ela era diferente do que eu imaginava! Mariana não era a senhora que eu tinha na cabeça. Devia ter uns 40 anos, mas parecia mais jovem, com uma energia que contagiava. Sua pele era bronzeada pelo sol do litoral, lisa como se o tempo tivesse sido gentil com ela.
O cabelo preto caía em ondas longas até os ombros, brilhando como as águas do mar ao entardecer. Ela usava uma blusa leve de tecido fino, que marcava suavemente as curvas do corpo, e uma saia que balançava com o vento. Seus olhos castanhos eram profundos, com cílios longos que pareciam esconder segredos. E aquele sorriso com covinhas que surgiam como um charme extra me pegou desprevenido. Então, vocês são os amigos do Pedro? Sejam bem-vindos, meninos, ela disse com uma voz quente, quase musical. A viagem foi boa? Estão com fome? Ela nos abraçou um a um e, quando chegou minha vez, senti o perfume dela, algo doce e salgado, como o mar misturado com flores. Minha mão demorou um pouco mais no aperto dela e eu percebi que estava olhando demais. Eu sou João, prazer, dona Mariana, falei, tentando disfarçar o nervosismo. Nada de dona, me chama de Mariana, tá? Aqui é sem formalidade. Ela respondeu, rindo, e aquelas covinhas apareceram de novo, como um convite para sorrir junto. Entramos na casa e ela já tinha preparado uma mesa farta, moqueca de peixe, pão de queijo quentinho, feijão tropeiro e uma jarra de suco de caju gelado. Sentamos todos, rindo e falando alto, enquanto Mariana nos servia com uma energia que parecia não acabar. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Cada movimento era natural, mas hipnotizante. Quando ela se inclinava para encher um prato, a blusa deixava entrever a curva do pescoço e os ombros delicados, bronzeados pelo sol. Essa mulher é a mãe do Pedro? Pensei, quase sem acreditar. Ela contava histórias sobre a infância do Pedro, como a vez que ele tentou surfar com uma prancha improvisada e acabou caindo na frente de todo mundo na praia. Nós ríamos e Pedro, meio envergonhado, completava os detalhes. Mãe, para de contar essas coisas, pelo amor de Deus, ele dizia, mas dava para ver o carinho nos olhos dele. Enquanto comíamos, Mariana se movia entre a cozinha e a mesa, sempre com aquele sorriso que parecia iluminar tudo. Eu me peguei observando cada detalhe, a forma como ela prendia o cabelo atrás da orelha, o jeito que seus quadris balançavam levemente ao andar, como se dançasse um samba invisível. Para João, ela é a mãe do seu amigo. Eu me repreendia mentalmente, mas era como se meu cérebro tivesse desligado a parte racional. Depois do almoço, Pedro nos levou para conhecer a praia. Passamos a tarde nadando, jogando vôlei e tomando cerveja gelada no bar da Mariana. A noite chegou com uma festa na praça, uma típica celebração de Paraty, com música ao vivo, tambores de maracatu e casais dançando sob as luzes coloridas. Mariana estava lá, ajudando no bar, servindo caipirinhas com uma graça que atraía todos os olhares. Ela ria com os clientes, dançava ao som do samba e eu, sentado com os amigos, não conseguia parar de olhar. Cara, sua mãe é demais, comentei com Pedro, tentando soar casual. Ele sorriu orgulhoso. Ela é o coração dessa cidade, João. Todo mundo ama a Mariana. Quando a festa estava no auge, com o som do pandeiro ecoando e o cheiro de maresia no ar, percebi que Mariana tinha sumido do bar. Curioso, saí para dar uma volta dizendo aos caras que ia ao banheiro. Caminhei até a parte de trás da praça, onde as luzes eram mais fracas e o som da música ficava abafado. Foi então que ouvi vozes. Uma era dela, inconfundível, com aquele tom quente e suave. A outra era de um homem grave, insistente. Me aproximei, escondido atrás de uma árvore, e vi Mariana conversando com um cara que eu não conhecia. Ele era alto, com jeito de pescador, barba rala e uma tatuagem no braço. Mariana, você sabe que eu não aguento esperar, ele dizia com a voz carregada de desejo. Hoje não, Antônio. Os meninos estão na cidade e o Pedro tá por aí. Ela respondeu. Mas havia algo na voz dela, uma mistura de hesitação e um toque de sedução. Só um pouquinho, meu amor. Sua pele tá me chamando, ele insistiu, e eu vi a mão dele tocar o braço dela, deslizando lentamente. Meu coração disparou. Não era só a surpresa de ouvir aquilo, mas o jeito que ela não recuou, como se estivesse tentada. Fiquei parado, o sangue pulsando nos ouvidos. Antônio se aproximou mais, e eu vi o contorno do corpo dela sob a luz fraca da lua,
a blusa leve colada à pele, revelando a curva dos seios e a cintura fina. Você é como o mar, Mariana. Não dá para resistir, ele murmurou e ela riu, um som baixo quase provocador. Eu sabia que não devia estar ali, ouvindo algo tão íntimo, mas meus pés pareciam colados ao chão. Minha cabeça girava com imagens, o corpo dela se movendo como as ondas, a pele brilhando sob a luz prateada, os lábios entreabertos enquanto ela respondia com um sussurro que eu não conseguia ouvir. Antônio era casado. Eu o tinha visto mais cedo na festa com uma mulher e um filho pequeno. Então, Mariana era a outra? A ideia me chocou, mas ao mesmo tempo acendeu algo em mim, uma curiosidade perigosa, um desejo que eu não queria admitir. O que está acontecendo comigo? Pensei, sentindo o calor subir pelo corpo. Eu sabia que devia voltar para a festa, contar para o Pedro ou pelo menos fingir que não vi nada, mas algo me segurava ali. Enquanto eles continuavam falando, a voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro, e eu ouvi fragmentos. Não aqui. Talvez amanhã. Meu peito apertou. Era errado, mas eu não conseguia parar de imaginar como seria estar no lugar dele, sentir a pele dela sob meus dedos, ouvir aquela voz me chamando. Eu me afastei lentamente, tentando não fazer barulho, e voltei para a praça onde a música ainda ecoava. Pedro estava lá, rindo com os outros, sem ideia do que eu tinha ouvido. Sentei ao lado dele, forçando um sorriso, mas minha cabeça estava em outro lugar. O que eu faria com isso? Contar para ele e arriscar nossa amizade? Ou guardar esse segredo e fingir que nada aconteceu? Enquanto o samba tocava e as luzes piscavam, eu olhava para o mar, as ondas batendo na areia como se sussurrassem um aviso que eu não queria ouvir. Decidi que precisava saber mais, observar mais antes de fazer qualquer coisa. Me levantei, peguei outra cerveja e caminhei até a beira da praia, sentindo a brisa salgada no rosto, enquanto o som da voz de Mariana ainda ecoava na minha cabeça, como uma melodia que eu não conseguia esquecer. A brisa salgada da praia ainda acariciava meu rosto, mas não conseguia apagar o calor que queimava dentro de mim. Enquanto o som do samba ecoava ao longe, misturado com risadas e o tilintar de copos na festa, eu estava preso em pensamentos que não deveria ter. A voz de Mariana, tão suave e provocadora, dançava na minha cabeça como uma onda que não para de quebrar na praia. Eu sabia que estava errado, que cada imagem que formava na minha mente era uma traição ao Pedro, meu amigo, meu irmão de alma. Mas ali, na escuridão da noite, com o mar como testemunha, eu não conseguia me livrar daquela sensação que me puxava como uma correnteza perigosa. Peguei a cerveja na mão, o vidro gelado contrastando com o calor do meu corpo, e caminhei lentamente em direção ao bar dela, onde as luzes já estavam apagadas. A festa na praça ainda pulsava, mas o bar de Mariana, afastado alguns metros da areia, estava silencioso, envolto pela penumbra. As ondas batiam suavemente contra o deck de madeira que ligava o bar à praia, e o cheiro de sal e madeira úmida enchia o ar. Eu não sabia o que estava fazendo ali, mas meus pés pareciam ter vontade própria. Talvez quisesse confirmar o que ouvi, ou talvez, no fundo, quisesse estar mais perto dela. O bar estava vazio, as cadeiras empilhadas, mas uma luz fraca vinha de uma janelinha nos fundos, onde ficava a pequena área de armazenamento. Meu coração acelerou. Será que ela estava lá, sozinha? Ou com ele? A curiosidade misturada com algo mais sombrio me fez avançar, pisando leve para não fazer barulho. Quando me aproximei, ouvi um som abafado, como um riso contido, seguido de um murmúrio. Era ela. E não estava sozinha. Me escondi atrás de uma pilha de caixas de bebidas, o coração batendo tão forte que parecia que o mar inteiro podia ouvir. A voz de Mariana era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma intimidade que fez minha pele arrepiar. Antônio, para com isso, já disse que hoje não dá. Ela falou com um tom que misturava reprovação e uma leve provocação. Você sempre diz isso, mas no fim não resiste. Ele respondeu, a voz grave e confiante, como se soubesse exatamente o efeito que causava nela. Eu sabia que deveria ir embora, voltar para a festa, fingir que nada disso existia. Mas meu corpo não obedecia.
Fiquei ali, imóvel, como se o desejo de saber mais tivesse me pregado ao chão. A luz da lua refletia no deck, iluminando parcialmente a cena. Através de uma fresta entre as caixas, vi os dois. Mariana estava de costas para mim, os cabelos soltos caindo como uma cascata negra sobre os ombros. A blusa dela, leve como uma brisa, marcava a silhueta do corpo, e cada movimento parecia desenhado para provocar. Antônio estava perto, muito perto, uma mão apoiada na parede atrás dela, a outra roçando de leve a cintura dela. Você é um veneno, Mariana, ele disse, e eu vi o rosto dela virar levemente, um sorriso malicioso surgindo nos lábios. E você é um homem casado, Antônio. Não esqueça disso, ela retrucou, mas não se afastou. Pelo contrário, o corpo dela parecia inclinar-se para ele, como se uma força invisível os unisse. Eu senti o ar ficar pesado, minha respiração ficando mais curta. Era como se o calor da noite tivesse se concentrado todo em mim, subindo pelo peito, queimando minha cabeça. A imagem dela, tão viva, tão real, era mais do que eu podia suportar. A pele bronzeada brilhava sob a luz prateada e o jeito que ela se movia, quase dançando, fazia meu sangue pulsar mais rápido. Eu imaginava o toque dela, quente e macio, como a areia aquecida pelo sol. Imaginava os lábios dela, entreabertos, chamando meu nome em vez do dele. Para, João. Eu me dizia, apertando a garrafa de cerveja com força, mas era inútil. O desejo era como uma onda que me arrastava e eu não sabia nadar. De repente, um barulho. Minha mão, sem querer, esbarrou numa das caixas e uma garrafa vazia rolou pelo chão. O som ecoando como um trovão na noite silenciosa. Quem tá aí? A voz de Mariana cortou o ar afiada. Meu coração parou. Antes que eu pudesse pensar, ela virou-se e caminhou na minha direção, os olhos estreitados, tentando enxergar na escuridão. Antônio ficou para trás, murmurando algo que não entendi. Eu saí das sombras tentando manter a calma, mas meu rosto queimava. Sou eu, Mariana. Desculpa, vim. Pegar uma coisa que esqueci. Menti, minha voz tremendo mais do que eu queria. Ela me olhou, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de surpresa e desconfiança. João, o que você está fazendo aqui a essa hora? Perguntou, cruzando os braços. A blusa dela, ligeiramente desalinhada, deixava à mostra a curva do pescoço e um pedaço do ombro. E eu me odiei por reparar nisso naquele momento. Antônio apareceu atrás dela, com uma expressão que misturava irritação e curiosidade. Algum problema, cara? Ele perguntou, a voz carregada de um tom que não era exatamente amigável. Não, nenhum problema. Só vim dar uma volta. Respondi, sentindo o peso do olhar deles. Mariana me estudava, como se tentasse ler meus pensamentos. Vai pra festa, João. Tá tarde, ela disse, mas havia algo na voz dela, um tom que não era só preocupação. Era como se ela soubesse que eu tinha ouvido mais do que deveria. Eu deveria ter ido embora, deveria ter voltado para a praça, para o som do samba e a segurança da presença dos meus amigos. Mas algo dentro de mim, algo selvagem e imprudente, tomou conta. Talvez fosse o calor da cerveja, ou o peso daquela noite, ou simplesmente o fato de que Mariana estava ali, tão perto, tão real. Antes que eu pudesse me conter, as palavras escaparam. Se ele não pode ficar, Mariana, eu posso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até o mar parecia ter parado de respirar. Os olhos dela se arregalaram e Antônio deu um passo à frente, como se fosse dizer algo. Mas Mariana levantou a mão, silenciando-o. O que você disse, João? Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma intensidade que fez meu estômago revirar. Eu não sei de onde veio a coragem, ou talvez fosse apenas loucura. Eu ouvi vocês. Sei o que está acontecendo. E se ele não pode estar aqui hoje, eu posso ajudar. Falei, as palavras saindo pesadas, como se cada uma carregasse um pedaço da minha alma. Antônio riu, uma risada curta e desdenhosa, mas Mariana não riu. Ela me encarou, os olhos brilhando com algo que eu não conseguia decifrar. Raiva, curiosidade ou talvez algo mais perigoso.
Você não sabe do que está falando, João, ela disse, mas não se afastou. Pelo contrário, deu um passo mais perto e eu senti o perfume dela, aquele mesmo doce com toque salgado invadindo meus sentidos. O ar entre nós parecia carregado, como antes de uma tempestade. Antônio murmurou algo e se afastou, dizendo que voltaria depois, deixando-nos sozinhos. Eu sabia que estava cruzando uma linha, que cada segundo ali era um passo em direção a algo que não podia ser desfeito. Mas o corpo dela, tão próximo, era como um ímã. A blusa leve roçava a pele dela e eu podia ver o contorno dos ombros, a curva suave do pescoço, o brilho da pele sob a luz da lua. Você é o amigo do Pedro, João. Não faz isso, ela disse. Mas a voz dela tremia, como se parte dela estivesse lutando contra a mesma correnteza que me puxava. Eu não pensei, apenas agi. Dei um passo à frente, reduzindo a distância entre nós, e toquei o braço dela, sentindo a pele quente sob meus dedos. Ela não recuou, seus olhos encontraram os meus e por um instante o mundo inteiro desapareceu. Mariana, murmurei, e antes que pudesse dizer mais, ela colocou a mão no meu peito, como se quisesse me afastar, mas seus dedos se demoraram ali, traçando um caminho lento que fez meu coração disparar. Você não sabe o que está pedindo. Ela sussurrou, mas seus lábios estavam tão próximos que eu podia sentir o calor da respiração dela. O que aconteceu depois foi como um sonho febril. Nossos corpos se aproximaram, movidos por uma força que nenhum de nós controlava. Meus dedos deslizaram pelo braço dela, subindo até o ombro, e eu senti a suavidade da pele, como se estivesse tocando o próprio mar. Ela não resistiu, mas também não cedeu completamente. Era como se estivesse me testando, me desafiando a ir além. O deck de madeira sob nossos pés parecia balançar com o ritmo das ondas, e cada toque era uma promessa de algo proibido. A blusa dela escorregou levemente, revelando mais da pele bronzeada, e eu me perdi na visão dela, no calor que emanava de cada curva. Isso é errado, João, ela murmurou, mas sua voz era um convite e seus olhos não me deixavam mentir. Nós nos movemos juntos, como se o mar estivesse guiando cada gesto. Minha mão encontrou a cintura dela, puxando-a para mais perto, e senti o corpo dela se moldar ao meu, quente e vivo. Cada toque era uma faísca, cada respiração uma onda que nos levava mais fundo. Eu sabia que estava errado, que Pedro estava a poucos metros dali, na festa, rindo com nossos amigos, sem saber que eu estava traindo tudo o que nossa amizade significava. Mas naquele momento nada importava além do calor da pele dela, do som da respiração dela, do jeito que ela se entregava, mesmo hesitando. De repente, um grito cortou a noite. João! Mãe! O que está acontecendo? Era Pedro. Sua voz era como um trovão, rasgando o véu daquele momento. Ele estava ali, a poucos passos, os olhos arregalados, o rosto pálido sob a luz da lua. Mariana se afastou de mim num salto, ajeitando a blusa com as mãos trêmulas. Pedro, não é o que você está pensando, ela disse, a voz cheia de desespero. Mas o olhar dele, aquele olhar que eu nunca esqueceria, estava fixo em mim, carregado de traição e raiva. Ele não disse mais nada, apenas virou as costas e correu em direção à praia, desaparecendo na escuridão. Mariana olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, e correu atrás dele, me deixando ali, sozinho, com o peso do que acabara de fazer. Meus joelhos cederam, e eu me sentei no deck, o som das ondas ecoando como um julgamento silencioso. O som das ondas parecia zombar de mim enquanto eu permanecia sentado no deck, as pernas ainda trêmulas, o peito apertado por um vazio que não explicava. A imagem do Pedro correndo para a escuridão, com aquele olhar que misturava traição e dor, queimava na minha mente como uma brasa que não apagava. Mariana tinha ido atrás dele, sua silhueta desaparecendo na praia, e eu fiquei ali, preso num silêncio que pesava mais que o próprio mar. O vento salgado batia no meu rosto, mas não levava embora a culpa que crescia dentro de mim, como uma tempestade se formando no horizonte. Eu sabia que tinha cruzado uma linha que não podia ser desfeita, e agora, com o coração na mão, precisava enfrentar as consequências.
Levantei-me lentamente, as tábuas de madeira rangendo sob meus pés. A festa na praça ainda ecoava ao longe, com risadas e o ritmo do maracatu, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse preso em um mundo à parte. Caminhei até a casa de Mariana, onde a luz da varanda piscava, fraca, como se também sentisse o peso daquela noite. Meus amigos, Lucas, Rafa e Diego, estavam lá dentro, provavelmente dormindo depois de tanta cerveja e dança. Mas o Pedro, onde ele estava, eu precisava encontrá-lo. Precisava dizer algo, qualquer coisa, mesmo sabendo que nenhuma palavra poderia apagar o que ele viu. Minha garganta estava seca e cada passo que dava em direção à casa parecia mais pesado que o anterior. Quando cheguei, vi a porta entreaberta e vozes abafadas vinham de dentro. Era Mariana, sua voz tremendo, misturada com o tom firme e ferido do Pedro. Enquanto ouvia a discussão, vi pela janela o vulto do Pedro andando de um lado para o outro, as mãos na cabeça, como se tentasse arrancar a imagem da cabeça. Mariana estava sentada, o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo. Você não entende, Pedro. Eu sou humana, eu falho. Mas eu te amo mais que tudo, ela disse, a voz embargada. Mas Pedro apenas balançou a cabeça, como se as palavras dela fossem apenas vento passando. Quando a discussão terminou, ouvi os passos dele subindo as escadas. Mariana ficou sozinha na sala e eu finalmente criei coragem para entrar. O olhar dela, quando me viu, era uma mistura de raiva, vergonha e desespero. Você não deveria estar aqui, João, ela disse, secando os olhos com as costas da mão. Eu sei, respondi, a voz rouca. Mas eu preciso falar com ele, preciso tentar consertar isso. Ela riu, um riso amargo que não combinava com o rosto dela. Consertar? Você acha que isso conserta? Ele é meu filho, João. Meu único filho. E agora ele me odeia por sua causa. Suas palavras me atingiram como um soco, mas eu não podia recuar. Mariana, me deixa falar com ele, por favor. Ela hesitou, os olhos castanhos ainda brilhando com lágrimas. Por um momento, vi a mulher forte e vibrante da festa desaparecer, dando lugar a uma mãe ferida, tentando proteger o que restava da relação com o filho. Ele está lá em cima, mas não sei se ele vai te ouvir, ela disse, apontando para a escada. Subi os degraus lentamente, cada um parecendo mais alto que o anterior. Quando cheguei ao quarto do Pedro, bati na porta, o coração na garganta. Pedro, sou eu. Abre, por favor, né? Falei, tentando manter a voz firme. Não houve resposta. Bati de novo, mais forte. Pedro, me deixa explicar. Silêncio. Então, a porta se abriu e ali estava ele, os olhos vermelhos, o rosto rígido de raiva. Sai daqui, João, ele disse, a voz tão fria que me fez estremecer. Você não é mais bem-vindo. Eu tentei falar, mas as palavras engasgaram. Pedro, eu sei que errei. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui idiota. Me deixa te explicar. Ele me cortou, apontando o dedo no meu peito. Explicar o quê? Que você traiu minha confiança? Que você... com a minha mãe? Sai da minha frente, João. Pega tuas coisas e vai embora. Antes que eu pudesse dizer mais, ele jogou minha mochila no chão da varanda com tanta força que ouvi algo se quebrar dentro. Não tem mais nada para falar? Ele disse e bateu a porta na minha cara. Eu fiquei ali parado, olhando para a mochila no chão, o peso do que fiz caindo sobre mim como uma onda gigante. Meus amigos, que tinham acordado com o barulho, apareceram na varanda confusos. Que foi isso, cara? O que está acontecendo? Perguntou Rafa, coçando a cabeça. Eu não sabia o que dizer. Como explicar que em poucos minutos eu tinha destruído uma amizade de anos? Peguei a mochila, murmurei algo sobre voltar para o rio e saí andando em direção à praia. O céu estava começando a clarear, o sol nascendo tímido no horizonte, mas para mim era como se o mundo tivesse ficado mais escuro. Voltei para o rio naquela mesma manhã, pegando a primeira van que encontrei. Durante a viagem, tentei ligar para o Pedro, mandar mensagens, mas ele já tinha me bloqueado. Era como se eu tivesse sido apagado da vida dele.
Nos meses seguintes, a culpa virou uma sombra que me seguia. Eu tentava me distrair com os estudos, com as festas, mas nada preenchia o vazio que a ausência do Pedro deixou. Ele não voltou para a universidade naquele semestre. Soube pelos outros amigos que ele pediu um tempo, que estava resolvendo coisas. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu naquela noite e eu não tinha coragem de contar. Como eu poderia? Como dizer que, por um momento de fraqueza, joguei fora o que tínhamos? Tentei procurar Mariana também, na esperança de pelo menos me desculpar com ela. Mas quando voltei a Paraty, alguns meses depois, a casa estava vazia. O bar, que antes pulsava com risadas e música, estava fechado, com uma placa de aluga-se na porta. Perguntei aos vizinhos, mas ninguém sabia para onde ela e Pedro tinham ido. Eles simplesmente foram embora, disse uma senhora que vendia acarajé na esquina. Mariana sempre foi reservada, mas depois do carnaval ela sumiu. Aquilo foi como um murro no estômago. Eu não só tinha perdido meu amigo, mas também destruído a vida deles. Os anos passaram e eu segui em frente, ou pelo menos tentei. Terminei a faculdade, consegui um emprego em Florianópolis, construí uma vida. Mas a lembrança daquela noite nunca me deixou. Cada vez que ouvia o som do mar, via o rosto do Pedro, aqueles olhos cheios de mágoa. Tentei encontrá-lo nas redes sociais, mas ele parecia ter desaparecido. Até aquele dia, anos depois, na festa em Florianópolis. Eu estava lá a trabalho, ajudando a organizar um evento na praia quando o vi. Ele estava diferente, mais velho, com rugas sutis no rosto, mas ainda era o Pedro. Alto, com o mesmo jeito relaxado de andar, meu coração disparou. Era minha chance de consertar as coisas, de dizer o que eu ensaiei tantas vezes na cabeça. Caminhei até ele, tentando parecer casual. Pedro? Quanto tempo, cara? Falei, forçando um sorriso. Ele virou-se lentamente e, quando seus olhos encontraram os meus, vi o mesmo desprezo daquela noite. Não havia calor nem saudade, apenas um vazio frio. João, ele disse, a voz sem emoção. O que você quer? Tentei explicar, pedir perdão, mas as palavras saíam atrapalhadas. Eu sei que errei, Pedro. Eu penso naquela noite todos os dias. Me deixa te explicar, por favor. Ele apenas balançou a cabeça, como se eu fosse um estranho tentando vender algo. Não tem nada para explicar. Você sabe o que fez, ele disse e virou as costas, caminhando em direção à multidão. Eu fiquei ali, parado na areia, enquanto o sol se punha, pintando o céu de vermelho e laranja. O som das ondas, que sempre me acalmava, agora parecia gritar minha culpa. Tentei chamá-lo de novo, mas ele já estava longe, perdido entre as pessoas que dançavam e riam. Minha mão apertou o copo de cerveja que eu segurava, e o vidro frio parecia a única coisa me ancorando à realidade. Eu sabia que não podia forçar, que talvez nunca tivesse a chance de consertar o que quebrei. Mas naquele momento, olhando o mar que brilhava sob o crepúsculo, prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria um impulso destruir o que realmente importava. O crepúsculo tingia o céu de Florianópolis com tons de fogo, e eu permanecia parado na areia, o copo de cerveja já quente na minha mão, enquanto o vulto do Pedro se perdia entre a multidão. O peso do encontro com ele, tão breve e tão cortante, era como uma âncora que me puxava para o fundo de um mar de memórias. As ondas continuavam a dançar na praia, indiferentes à tempestade que agitava meu peito. Eu sabia que aquele momento na festa não era o fim da história, mas apenas mais um capítulo de uma jornada que começou com um erro e ainda me perseguia. Caminhei lentamente até a beira do mar, deixando a espuma molhar meus pés, e comecei a refletir sobre tudo o que aconteceu desde aquela noite em Paraty, tentando encontrar sentido no caos que eu mesmo criei. Os anos que se seguiram àquele carnaval foram como navegar em águas turbulentas. Voltei para o Rio com um vazio que nenhuma festa, nenhum trabalho conseguia preencher. Terminei a faculdade, me formei como técnico ambiental, consegui um emprego estável em Florianópolis, uma cidade que parecia perfeita para recomeçar. Mas por mais que eu tentasse construir uma nova vida, a culpa era como uma sombra que me seguia, aparecendo nos momentos mais inesperados.
Cada vez que ouvia o som de um pandeiro ou sentia o cheiro de moqueca, eu via o rosto do Pedro, os olhos dele cheios de raiva e a imagem da Mariana com lágrimas que eu causei. Tentei preencher esse vazio com trabalho, com noites longas em bares, mas nada apagava a sensação de que eu tinha perdido algo irrecuperável. Florianópolis, com suas praias e seu ritmo descontraído, me ofereceu uma chance de recomeçar, mas também me confrontava com o passado. Trabalhar com projetos ambientais, cuidando do mar e das áreas costeiras, me fazia lembrar das conversas com Pedro sobre como ele sonhava em proteger as praias de Paraty. Ele sempre falava com paixão sobre o mar, sobre como ele e a mãe dependiam dele para viver. "O mar é nossa casa, João", ele dizia, com aquele sorriso que fazia tudo parecer possível. E eu, com minha fraqueza, tinha traído não só a confiança dele, mas também aquele sonho que compartilhávamos. Cada projeto que eu tocava, cada praia que ajudava a preservar, era uma tentativa de me redimir, de provar que eu podia ser mais do que o cara que jogou tudo fora por um momento de desejo. Com o tempo, aprendi a conviver com a culpa, mas nunca a superar. Tentei rastrear o Pedro algumas vezes, procurando nas redes sociais, perguntando a amigos em comum, mas ele parecia ter desaparecido como as ondas que somem na areia. Mariana também. A casa em Paraty, com seu bar vibrante e suas histórias, era agora apenas uma memória. Soube por um velho amigo que ela vendeu o bar e se mudou para outra cidade. Talvez para fugir dos olhares curiosos dos vizinhos, ou talvez para proteger o Pedro da dor que eu causei. Essa ideia me corroía. Eu não só tinha quebrado uma amizade, mas também desestabilizado a vida de uma família que me acolheu como se eu fosse parte dela. Viver com esse peso me mudou. Antes, eu era o cara impulsivo, que seguia o calor do momento sem pensar nas consequências. Mas aquela noite em Paraty me ensinou que o desejo pode ser como uma onda, lindo e irresistível, mas capaz de te afogar se você não souber nadar. Aprendi a parar, a respirar, a pensar antes de agir. Comecei a valorizar mais as pessoas ao meu redor, a ouvir mais, a respeitar os limites que antes eu ignorava. Trabalhar com o meio ambiente, estar perto do mar, me dava uma espécie de paz, mas também era um lembrete constante do que eu perdi. Cada onda que quebrava na praia parecia sussurrar: "Você pode fazer melhor, João. Você precisa fazer melhor." O encontro com o Pedro na festa em Florianópolis foi como um espelho que me forçou a encarar quem eu era e quem eu queria ser. Aquele olhar dele, tão frio, tão distante, era um lembrete do preço que paguei pela minha fraqueza. Mas, ao mesmo tempo, reacendeu em mim uma esperança, por menor que fosse. Talvez, um dia, ele pudesse me ouvir. Talvez, mesmo que não me perdoasse, ele pudesse ver que eu não era mais aquele garoto inconsequente. Eu queria acreditar que o tempo, como o mar, poderia suavizar as arestas, curar as feridas, mesmo que deixasse cicatrizes. Enquanto o sol terminava de se pôr, pintando o céu com tons de roxo e dourado, pensei no que diria ao Pedro se tivesse outra chance. Não seriam só palavras de desculpas, mas uma promessa de ser alguém melhor. Não por ele, mas por mim mesmo. Porque no fim, a pessoa que mais machuquei naquela noite não foi só o Pedro, nem a Mariana, mas eu mesmo. Carregar a culpa é como carregar uma pedra no peito. Você aprende a viver com ela, mas nunca esquece que ela está lá. E ainda assim, decidi que não deixaria essa pedra definir quem eu sou. Hoje, enquanto caminho pelas praias de Florianópolis, trabalhando para proteger o mar que tanto amo, penso no Pedro e na Mariana com uma mistura de saudade e gratidão. Saudade do que tínhamos e gratidão pela lição que me deram, mesmo sem querer. Aprendi que a vida é feita de escolhas e que um único momento pode mudar tudo. Mas também aprendi que, mesmo quando erramos, podemos escolher seguir em frente, buscar redenção, ser melhores. E é isso que faço, um dia de cada vez, com o mar como testemunha. Se vocês que estão ouvindo essa história já passaram por algo assim, saibam que não estão sozinhos. Às vezes, um erro nos define por um tempo, mas não para sempre. Se você errou, não desista de pedir perdão. Mesmo que não seja aceito, o importante é tentar. E, acima de tudo,
Nunca deixe que um momento de fraqueza apague o que você pode ser. Obrigado por estarem aqui comigo, meus amigos. O que vocês fariam no meu lugar? Deixem seus comentários, se inscrevam no canal e nos vemos na próxima história cheia de emoções. Eu me virei deixando o copo vazio na areia e comecei a caminhar de volta para a cidade, com o som do mar ecoando atrás de mim, como uma promessa de que, apesar de tudo, a vida continua.